Carteira de investimentos em ações, carteira recomendada com a rentabilidade acumulada de 418% desde 2009. Quer conhecer essa carteira? E vou te mostrar não só essa carteira, as alterações que foram feitas nela agora em dezembro, né? Porque essa carteira ela é atualizada mensalmente, mas também nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de investir nessa carteira, nessa mesma carteira, de forma automática. Ou seja, você fazer o investimento nessa carteira, ela ser rebalanceada lá na sua conta de investimentos todos os meses, sem você precisar fazer nada. E não é fundo de investimentos, é uma carteira mesmo, né? Ou seja, você tem todos os benefícios de investir em ações, né, diretamente, receber dividendos sem imposto de renda, isento de imposto de renda, tudo isso vai ser feito lá na sua conta e essa carteira ela vai ser rebalanceada automaticamente lá na sua conta todos os meses, sem você precisar fazer nada. Quer saber como é que isso funciona? Então vamos assistir o vídeo aqui, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Bom, se você é uma pessoa que não tem familiaridade com o mercado financeiro, né, com investimentos, a primeira coisa que você tem que saber é que existe essa prática, né, nas instituições financeiras. Praticamente toda instituição, como banco de investimentos, corretoras, todas elas têm uma equipe de analistas, né, os analistas CNPI, né, que é o certificado que eles têm que ter para fazer esse tipo de trabalho de análise de valores imobiliários, né? Normalmente essas instituições têm essas equipes e elas fazem análise de ativos imobiliários na bolsa, né, no mercado financeiro, e montam essas carteiras recomendadas de investimentos. E aí tem carteira de fundos imobiliários, tem carteira de ações, tem carteira de ações focadas em dividendos, né, empresas que pagam muitos dividendos, tem carteiras recomendadas de ações small caps, né, que são empresas menores normalmente, que tem mais potencial de crescimento também e tal. Então tem para todos os gostos, mas tem aquelas carteiras mais tradicionais, né, que são geralmente empresas mais sólidas, que são voltadas para crescimento, mas também são empresas mais o que a gente chama de blue chips, né, que tem bastante liquidez, né, empresas sólidas com negócios maduros que pagam bastante dividendos também, né. Essas são as carteiras mais generalistas, não são específicas, por exemplo, para small caps, como eu falei, ou para dividendos. Essas são as carteiras mais tradicionais. E o BTG, né, que é o maior banco de investimentos da América Latina, que é o nosso parceiro aqui, né, da Casa Capital, que é a minha empresa, onde a gente atende mais de 8 mil clientes, né? São mais de R$1 bilhão assessorados por nós, e todos através da plataforma do BTG, que é o banco parceiro nosso, né? Então eu atendo os meus clientes lá através das contas de investimentos que a gente abre para eles lá na plataforma do BTG Pactual, né? O BTG, que é esse gigante aí de 40 anos do mercado financeiro, que tem várias áreas de negócio, e uma delas é essa plataforma de investimentos para investidores, focado no público de alta renda, né? O público private, e é onde nós fazemos a assessoria dos nossos clientes. E o BTG ele tem uma carteira mais tradicional que tem esse histórico de rentabilidade, que é essa aqui, ó, a 10 SIM, a carteira 10 SIM, que é uma carteira que normalmente tem cerca de 10 ações todos os meses aí, né, vai sendo rebalanceado mensalmente, e é uma carteira já que existe desde 2009. Olha o histórico dela aqui, ó. Então ela acumula uma rentabilidade de 418% contra 107% do Ibovespa, né? Uma baita rentabilidade aí. E ontem, né, nós tivemos o rebalanceamento dessa carteira, onde saíram essas 4 empresas aqui. Saiu o BB Seguridade, saiu o Rumo, saiu o PetroRio, saiu a TOTVS e entrou o Banco do Brasil, Localiza, Petrobras e Embraer, né? Eu vou falar um pouco sobre as mudanças, o que eles comentaram aqui sobre o cenário, sobre cada uma das empresas. E aí depois
Vou mostrar um pouquinho dos múltiplos aqui, né? Qual que é o potencial de valorização das empresas que eles colocaram nas carteiras agora e tal. E depois no final eu vou falar para você como que você pode investir nessa carteira com essa baita rentabilidade histórica aí de forma automática. A gente consegue aplicar lá na sua conta do BTG, a gente abre uma conta para você e eu vou lá e faço a solicitação de aplicação nessa carteira para você e fica lá investido automaticamente. Inclusive você pode ir fazendo e deve, né? Através de um planejamento financeiro que a gente pode fazer juntos também, a gente pode definir aportes para você ir fazendo ao longo dos meses, o que vai fazer com que você construa um baita patrimônio para o longo prazo. Patrimônio esse que, inclusive, através das ações dessa carteira, vai te gerar renda passiva, né? Vai te gerar pagamento de proventos dessas empresas. Essas empresas todas, por exemplo, aqui as empresas que entraram agora, né? Que são Banco do Brasil, Localiza, Petrobras, Embraer, enquanto elas estiverem na carteira, são empresas que vão te pagar dividendos, né? Que vão ter lucro e vão distribuir para o sócio. E você tendo as ações dessas empresas, você passa a ser um sócio dessas empresas e tem direito a receber a distribuição de lucro dessas empresas, tanto do Banco do Brasil, Localiza, Petrobras e Embraer, né? E fora as outras que também já estão na carteira, como Itaú, Mercado Livre, Vale do Rio Doce, né? A Eletrobras, Equatorial, Vibra Energia, né? São essas aqui, acho que são 10, né? Ainda, porque eles podem utilizar mais que 10, se eu não me engano. Mas aqui tem 6, 7, 8, 9, 10, né? Beleza. Vamos ver o que mudou então nesse mês da carteira do BTG, né? A 10 Sim. Eles aqui já destacaram, né, que eles voltaram a colocar a Petrobras, que tinha saído, né? Acreditando numa geração de caixa mais forte. Aqui eles comentaram um pouquinho sobre o cenário. Bom, acho que eu não cheguei a mencionar, né? Mas o Ibovespa, ou seja, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, fechou o mês passado, né? Fechou o mês de novembro de 2023 com uma rentabilidade de 12,54%, que é uma baita de uma rentabilidade, né? O investidor do CDI aí tem que ficar um ano para receber isso, coisa que o Ibovespa entregou em um mês, né? E muitas carteiras de ações, né? No caso da 10 Sim eu não tenho certeza, mas eu imagino que ela deva ter tido uma rentabilidade bem acima disso, inclusive só nesse mês, só no mês de novembro. Então esse é o potencial das empresas. A hora que a coisa anda mesmo, né? Bom, sobre o cenário, eles estão com essas mudanças que foram feitas, né, com essas quatro mudanças que foram feitas esse mês, eles estão buscando com essas mudanças adicionar um pouco mais de risco no portfólio. Como assim adicionar risco? Mas espera aí, estou querendo adicionar risco aos meus investimentos. O certo não seria tentar buscar retirar riscos? É porque essa questão de risco, ela tem uma ligação, né? O risco normalmente dos investimentos, principalmente investimentos em bolsa, que são bem arbitrados, né? São analisados por investidores profissionais, etc. Normalmente quando você escolhe uma empresa mais arriscada, você está buscando com isso se expor um pouco mais a também um retorno maior, porque as empresas um pouco mais arriscadas em momentos onde o mercado está com mais aversão a risco, elas são, na média, né, normalmente são piores, tem uma precificação pior, né? O mercado vende elas com preços que não são tão racionais. E aí isso se torna uma oportunidade, que é o caso que eles enxergam nessas empresas que eles estão selecionando para entrar na carteira, entendendo que não está bem precificado esse risco no mercado, que existe um potencial de valorização mais do que o mercado está percebendo, né? E isso é corroborado também pelo cenário global de taxa de juros caindo nos Estados Unidos, né? Justamente por conta da inflação sendo controlada, etc. Então, com esse cenário, eles estão buscando um pouco mais de risco e tal. Vou falar mais resumido aqui, não vou entrar em muitos detalhes, para a gente
ter um tempo para falar um pouco mais das empresas, né? Também tem a situação fiscal no Brasil que influencia de forma com contas mais descontroladas do governo, eles precisam, né, acabam precisando subir taxa de juros e tudo mais, e isso tira a atratividade de ações, né? Então, a situação fiscal do Brasil, ela é um risco. Tanto é que eles reconhecem aqui, eles falam, né? A frágil situação fiscal do Brasil continua sendo uma preocupação. Só que aí, esse cenário também tem se mantido mais controlado do que era o esperado mais no começo do ano, por exemplo. Por exemplo, eles falaram aqui sobre alteração de meta fiscal, que as discussões sobre isso seriam feitas a partir de março, né? Que a tributação de fundos exclusivos de offshore pode injetar uma receita extra de 35 bilhões, né? Isso tudo vai ajudando ali as contas públicas a não sair fora do trilho, né? Então aqui, falando das mudanças da carteira em si, eles trocaram o BB Seguridade por Banco do Brasil, né? Um comentário que eles fizeram sobre isso é justamente que eles acreditam que o recente desempenho abaixo, né, dos pares privados das ações do Banco do Brasil, ou seja, outros bancos ali como o Bradesco, Itaú, né, abriram uma janela para os investidores adicionarem mais ações do banco estatal às suas carteiras, né? O Banco do Brasil que vem tendo uma performance aí valorizando bastante também. Em dezembro e janeiro, os investidores estavam preocupados com potenciais más práticas de crédito, influência política no banco, né, com o novo governo do PT que foi eleito, o Lula, né, e um corte de dividendos, para citar alguns, né, destaca o relatório do banco. Bom, aqui tem alguns detalhes sobre os múltiplos, né, depois eu vou entrar aqui especificamente falando dos múltiplos, falando um pouco sobre a Petrobras. O destaque aqui de comentário, eles falaram que a empresa revelou na semana passada seu plano estratégico um tanto decepcionante, mas ainda assim esperado, né? Incluindo investimentos de 102 bilhões nos próximos 5 anos, contra 78 bilhões antes. Ou seja, esses investimentos aí representariam menos geração de caixa, né, para a empresa, né, menos sobra ali de lucro que seria distribuído em dividendos, né. Que também abrange as potenciais fusões e aquisições. Aí comento aqui que, entretanto, acreditamos que os principais aspectos da tese, deixa eu dar um zoom aqui, ficou melhor aí, né. Entretanto, acreditamos que os principais aspectos da tese de investimentos da companhia permanecem em vigor e que ela deverá gerar mais caixa do que o mercado estima, impulsionado pelo aumento da produção e da redução dos investimentos, né? Aqui eles comentaram que esperam um dividend yield de aproximadamente 14% em 2024 ou 19% considerando pagamentos extraordinários, o que é um baita dividend yield, né? O que é o dividend yield? É justamente o percentual que representa a distribuição de lucros, né, de dividendos, em cima do preço das ações. Ou seja, quando você vai se tornar sócio da empresa, né, comprar as ações, você vai estar pagando um preço aqui, por exemplo, atualmente você estaria pagando um preço de R$ 54,38 por ação, e aí no caso do dividend yield deixa eu pegar a calculadora aqui, 54,38, no caso de um dividend yield de, agora você estava falando de 14%, por exemplo, você receberia no ano 7,61 reais de dividendos por ação, o que já abateria uma grande parte aqui, né, 14% do valor que você pagou na empresa. Nesse caso, um dividend yield de 7,61, aliás, se a gente pegar 54,38, que é o valor da ação, e dividir por 7,61, seria um preço sobre... na verdade, não seria o múltiplo preço sobre lucro, porque esse aqui é a distribuição de dividendos, né? Mas assim, só com a distribuição de dividendos, se seguisse dessa mesma forma, em 7 anos você já
só com os dividendos você já estaria reembolsado ali de todo o valor que você pagou para a ação, e a ação ia ainda continuar na sua carteira lá de graça, né? Vamos dizer assim, né? A partir daí, né? Então, é um baita dividend yield, o que justifica bastante essa alocação na ação na carteira. Outra escolha que eles fizeram foi a retirada da Rumo e colocaram a Localiza, né, baseando aqui nos resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre, e um sólido momento operacional que deve se estender ao quarto trimestre. Eles acreditam que a empresa deve se beneficiar de uma normalização gradual no mercado automotivo e da redução da taxa de juros de longo prazo, né? O que diminui despesas financeiras da empresa e ajuda com essa questão do processo de renovação da frota, né? Com melhores condições de compra, o que diminui o custo deles e o que faz sobrar um resultado melhor lá no final. Aqui eles falam um pouco sobre o múltiplo, e a quarta e última alteração foi a Embraer. Eles colocaram a Embraer, adicionaram a Embraer na carteira para dezembro e tiraram a TOTS, né, que é uma empresa de tecnologia aí, né, de software, se eu não me engano, e entendendo ali que existe um ambiente mais positivo de demanda em todas as unidades de negócio da Embraer. Eles destacaram aqui o pedido, né, de 25 novas aeronaves. Então, essa foi mais uma das alterações. Em relação aos múltiplos, aqui no caso do Banco do Brasil, tem um preço atual de 54,38, como a gente falou, e o preço-alvo é de 66. Se a gente pegar... Isso aqui é uma baita valorização, né? Se a gente tiver um fluxo, né, um fluxo de investimentos, né, que a empresa passe a valer aquilo que os analistas do banco acreditam que deve valer, que seria 66, a gente está falando de uma valorização de 11,62, né? 11,62 por 54,38, a gente está falando de uma valorização de 21%. Já pensou? Pegar uma valorização dessa aí, por exemplo, em 3 meses, alguma coisa do tipo, é uma baita rentabilidade, né? Então existe um potencial significativo. Não é um potencial absurdo, assim, né? Normalmente quando a gente vai falar de investimentos em small caps, né, empresas mais arriscadas, né, empresas menores que têm menos liquidez, etc., mais endividadas, normalmente a gente vai buscar uma rentabilidade de dobrar, né, de 70%, de 100% e tal. Mas para uma empresa como o Banco do Brasil, que é uma empresa sólida, né, uma empresa estatal, empresa, se eu não me engano, a dívida dela é zerada, eu acho. Vou tirar o zoom aqui, deve falar de dívidas. Endividamento aqui, líquido corrente, olha lá, zerado. Margem bruta de 24%, rentabilidade ROI de 20%, e um preço sobre lucro aqui, ó, por exemplo, de 4,48, né? Então, então é uma empresa que, assim, um potencial de valorização de 20% para uma empresa desse tipo aqui já é uma baita rentabilidade. O outro caso aqui seria que a Localiza, né? A Rent 3 aqui. Vamos ver como é que está o preço dela. Olha só, preço atual. Vou deixar 100% aqui. Preço atual de 60,74 para 90, né? O preço-alvo. Aí é o que eu estava falando. De 60 para 90, a gente está falando de R$30 aqui. 30 sobre 60 é 50%, né, de valorização. Aí já é uma baita valorização, que aí é uma empresa menor, né? No caso aqui, por exemplo, o valor de mercado do Banco do Brasil é 155 bilhões. A Localiza tem 63, né? É uma empresa bem menor, não é uma empresa estatal, tem vários concorrentes, né? É um nicho de negócio, um setor diferente, né? Não sei nem como é que classifica o setor da Localiza, né? Mas, por exemplo, tem vários concorrentes e tal. Diferente de um banco, né, estatal no Brasil, né, que é
São basicamente 5 bancos aí grandes e tal. No caso de Petrobras, vamos ver aqui o preço-alvo dela, quanto está negociando e o preço-alvo. A gente vê o potencial de valorização que os analistas calculam aqui, ó, no caso da Petrobras já é bem mais, é uma valorização possível e bem menor, né? Também é o caso do Banco do Brasil que a gente estava falando lá, né? Uma empresa estatal, uma empresa maior, empresa com negócio maduro, né? Que aqui já seria tipo 35,67 para 39, 3 e pouquinho, né? Eu não vi aqui, o microfone estava na frente, mas tipo 3 sobre 35 é uma valorização minúscula, né? Só que aí tem a questão, né? Uma valorização aqui de 8%, só que aí tem a questão dos dividendos, né? Dos proventos que ela deve pagar. Então, o que pode, mesmo que ela se valorize pouco, os dividendos já compensam isso, né? E no caso da Embraer aqui, que deve ser um potencial de valorização bem maior para eles estarem recomendando compra, né? Vamos ver. Aqui. Olha, na verdade não, né? O preço-alvo aqui está muito próximo, né? Muito próximo. Para uma empresa como essa, né? Aqui dá quase nada de valorização, né? Estranho até, talvez eles não tenham atualizado esse preço-alvo aqui. Achei estranho. Mas é isso, pessoal. Agora, como é que você faz para fazer investimento nessa carteira, né? Primeiro, a gente pode abrir uma conta para você. E a gente pode... Aqui tem a recomendação do peso na carteira. Então, por exemplo, se a gente... Até se eu mandar um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui no Excel, eu acho que a gente consegue até calcular aqui, fazer uma calculadorazinha rapidamente. Vamos ver se o formato dele vai funcionar com o Excel sem a gente ter que ficar fazendo muitas edições aqui. Mandei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ó, acho que vai dar certo. Vixe, veio até as logos aqui. Tá tudo. Aqui tem o peso, olha só. Opa. Ixi, que bagunça. Aqui. Tá PL aqui, mas seria o peso, né, no caso. Deixa eu ver se... Vamos confirmar aqui se tá tudo certo. Olha lá. Mercado Livre 10, Vale 10, quase todas 10%, só Petrobras 15% e Embraer 5%. Tá batendo? 10, 10, 10. Tá batendo. Então se eu pegar aqui, vou até tirar o restante, a gente vai olhar só aqui, aí vai ficar mais bonitinho. Por exemplo, se eu quiser investir 100 mil reais nessa carteira, eu posso já calcular aqui, ó. Aliás, eu vou travar aqui e vou arrastar aqui. Então esses seriam os valores. Aí a gente poderia até ter o preço da ação. Acho que não tinha o preço da ação aqui, né? Não tem. A gente poderia já ter calculado até quantas ações teria que comprar. Mas isso é coisa simples. Então a gente basicamente pode ir lá abrir uma conta para você lá no BTG e eu consigo comprar para você essas ações nesses percentuais. E todo mês a gente vai seguindo conforme as publicações da carteira. Tem como a gente fazer isso. Agora, como eu falei, tem como você automatizar esse processo, né? Que é melhor ainda. Você não precisa nem preocupar com isso mais. Só que tem que ser um mínimo de 25 mil reais. A partir de 25 mil reais eu consigo, como seu assessor lá, solicitar a aplicação nessa carteira aqui, a 10 Sim, que tem essa rentabilidade. Olha só, a distribuição por setores: 25% em petróleo e gás, 20% em bancos, 20% em serviços básicos. Será que a Localiza entra aqui? Serviços básicos? Não, é aqui, ó, aluguel de carros e logística. Agora eu sei o setor dela. Então está distribuído nesses setores aqui, ó. E então, a partir de 25 mil reais, a gente consegue fazer
aplicação nessa carteira de forma automática para você. Para que a gente faça isso, você só precisa entrar em contato comigo aqui na descrição. Vou deixar o meu arroba lá do Instagram. Entre em contato comigo lá no Instagram e solicita lá uma reunião comigo. Ou, se caso você só quiser fazer a aplicação nessa carteira de ações, não quiser fazer planejamento financeiro nem nada do tipo, também é só eu te envio o link para você fazer a abertura de conta. Você faz uma transferência para sua conta, lembrando que é uma conta lá no banco BTG Pactual, uma conta no seu CPF. Eu não tenho autorização nem ninguém para movimentar ela sem a sua autorização, é só você que aprova as aplicações. Eu consigo apenas fazer as operações para você e você aprova no seu aplicativo. Então você acompanha tudo pelo aplicativo. É uma conta no seu CPF, você não transfere dinheiro para ninguém, nem para mim, nem para o próprio banco, né? Tudo dentro do sistema financeiro nacional, tudo regulado, tudo certinho, sem risco nenhum para você, tá? Só aí risco que você tem, é só risco dos investimentos que você vai decidir fazer, né? No caso da carteira de investimentos, carteira de ações, só é interessante você fazer esse investimento em carteira de ações se for um investimento de longo prazo, né? Essa é a característica das ações, porque perceba que ela balança, ela oscila, né? Investimentos em ações funciona dessa forma aqui, ele vai oscilando, só que no longo prazo você vai ter uma rentabilidade boa, né? Positiva, mas tenha consciência de que é um investimento que vai ter oscilações, então não coloque um dinheiro que você pode precisar no curto prazo. Porque vamos supor, imagina que você acabou de entrar aqui e você fez um investimento lá de 100 mil reais, por exemplo. Se você precisar de resgatar esse investimento no curto prazo, ele pode ter desvalorizado e você não vai querer isso, né? Então só invista se você tiver essa perspectiva de deixar para o longo prazo, porque aí ao longo do tempo faz sentido, mesmo com as oscilações, você vai ter uma rentabilidade positiva no longo prazo, certo? Então, tá aqui na descrição, me chama lá no Instagram e eu vou te ajudar a fazer esse investimento aqui nessa baita carteira recomendada de ações. Um abraço e até mais.